Olá, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor que tem a ver com a vida comunitária da igreja. Eu quero falar para vocês nessa manhã, baseado na Escritura, sobre um tema muito importante, que não pode ser negligenciado, nem pode ser esquecido e, claro, evidentemente, não pode ser desprezado pela igreja. É o assunto da mutualidade. A Bíblia Sagrada fala que nós devemos viver a vida cristã em relacionamentos mútuos de uns para com os outros. Por isso, nesse dia, nesse momento, eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor que trate disso, sobre uns aos outros e como essa mutualidade pode abençoar e edificar a igreja. Para você ter uma ideia, a palavra mutualidade vem de uma raiz de uma palavra latina que significa um ao outro ou uns aos outros. No Novo Testamento grego, no qual a Bíblia, né, foi escrita, na língua na qual o Novo Testamento foi escrito, existe também uma palavra, e essa palavra, que é allos, significa algo semelhante, algo que é igual. E nosso relacionamento de uns para com os outros deve ser igual. Nós devemos tratar todos com igualdade e oferecer aos outros aquilo que nós tanto queremos. Para você ter uma ideia, no Novo Testamento, na palavra de Deus, existem 36 verbos no imperativo. E que esses verbos, por serem ou estarem no imperativo, indicam uma ordem. E esses verbos sempre estão relacionados à mutualidade. Por exemplo, amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros. E muitos outros mais poderíamos citar aqui para você. Aqui são apenas alguns exemplos de verbos que indicam mutualidade. Então, qual é o relacionamento, portanto, de mutualidade e comunhão? Nós vivemos em um tempo de muito egocentrismo. As pessoas querem viver para si mesmas e de si mesmas. Elas não querem compartilhar, não querem conviver, não querem se relacionar com os outros. Sempre a busca é pelo eu, pelo meu e o para mim. Portanto, se a igreja também corre esse risco, devemos levar em consideração o que Deus diz a respeito da mutualidade. A comunhão é partilhar ou compartilhar o que somos, o que temos com o nosso próximo. Então, esses imperativos de mutualidade nos dão direção certa, nos seguram ou nos asseguram que devemos e o que não devemos fazer, para que o outro seja abençoado ou para que o outro não seja prejudicado. É interessante como alguns autores descrevem a mutualidade. Por exemplo, Bailey vai dizer que a mutualidade constitui uma parte tão importante da vida cristã ou da vida da igreja que ela não deve ser deixada ao acaso. Mesmo sem saber muito sobre o assunto, ou mesmo sem nem saber de fato sobre a sua importância, alguns membros podem estar praticando a mutualidade. Essa vida que temos de reciprocidade, de relacionamento, para ser verdadeiramente bíblica, precisa ser praticada todos os dias por nós. Além disso, ela precisa ser, de modo consciente, desenvolvida e, claro, aperfeiçoada, para que se obedeça aos mandamentos do Senhor nosso Deus, no caso, os mandamentos específicos de reciprocidade, de mutualidade de uns para com os outros. Portanto, diz Bailey, é preciso que se conheça esses mandamentos e o que eles significam para a nossa vida e para a vida da igreja. Então, vamos falar um pouquinho sobre a prática da mutualidade na igreja local. Efésios 4, 15 a 16, nos ensinam a respeito disso. Olha o que o texto sagrado fala. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui o apóstolo Paulo está direcionando a igreja dos Efésios para que eles pratiquem a mutualidade. Se você perceber, os verbos aqui estão no plural. Então, os verbos aqui indicam que devemos crescer juntos, cresçamos. Diz aqui que devemos, por exemplo, consolidar juntos, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, para o próprio crescimento e edificação de si mesmo em amor. Se olharmos para os ministérios da igreja local, por exemplo, como a adoração, discipulado, evangelização, oração, ação social, diaconia, aconselhamento, ministérios de educação cristã, como escola bíblica dominical, EBEC, OANSE, tudo isso a gente vai poder perceber, vai poder observar que não dá para realizar esses ministérios sem praticar a mutualidade, sem obedecer aos imperativos de mutualidade. Na verdade, é o próprio Espírito Santo quem está levando a mim e a você, a todos os crentes, a exercerem a mutualidade. E isso é importante para o crescimento, desenvolvimento e união da igreja local. Agora eu quero falar um pouquinho também a respeito da relação da mutualidade e dos dons espirituais. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, nós encontramos a seguinte declaração: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aqui Paulo diz que cada crente recebeu do Espírito pelo menos um dom espiritual. E isso é dado a mim e a você, a cada um de nós, com vistas a um fim proveitoso. Qual é a finalidade de recebermos dons espirituais? Servir ao próximo. Se eu tenho um dom de, por exemplo, pregar ou de anunciar, de trazer palavras de sabedoria da parte de Deus para o povo de Deus, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que usar o meu dom para edificar os meus irmãos. Se tem alguns que têm, por exemplo, o dom da misericórdia, aqueles que são de fato misericordiosos por natureza, por terem recebido um dom do Senhor nessa área, eles exercem isso para com os outros. Qualquer dom espiritual que você e eu recebamos é para ser usado em função de abençoar, edificar e fazer crescer a igreja de Cristo, o povo de Deus. Certos dons, por exemplo, correspondem a determinados mandamentos de mutualidade. Por exemplo, quem tiver recebido o dom do ensino, como eu já citei um pouquinho antes, certamente obedecerá com maior facilidade ao mandamento de ensinar uns aos outros. No caso da mutualidade, nós não podemos deixar de exercê-la, alegando falta de dons. Nenhum crente jamais deixou de ser dotado pelo Espírito Santo com algum dom útil para a igreja local. Alguém pode dizer que não consegue amar outra pessoa porque não tem o dom do amor. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. O problema é que o amor não é um dom. O amor é a decisão voluntária e consciente de expressar, entre outras coisas, mutualidade para com o meu próximo, para com o meu irmão. Olha como João vai dizer algo muito importante sobre esse assunto do amor. Em João 15, verso 12, ele vai dizer: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O apóstolo Paulo afirma aos coríntios que vai mostrar para eles um caminho sobremodo excelente. E é interessante que a palavra caminho é um termo grego chamado rodós, que daí vem, por exemplo, a palavra rodovia em português, é traduzido por caminho no texto lá de 1 Coríntios 13. Sabemos que o apóstolo queria mostrar aos coríntios, nesse capítulo 13, que o exercício dos dons
Sem amor, não tem proveito algum. Então, nós poderíamos ilustrar dizendo o seguinte: os dons são os ingredientes do bolo, mas o amor é a cobertura e o recheio. Sem amor, os dons não têm sentido algum. Assim como um bolo sem recheio ou cobertura perde sua graça, perde o seu encanto e, claro, reduz muito o seu sabor. O que deve ficar claro para nós aqui, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, neste ponto, é que o exercício dos dons espirituais devem ser com o intuito consciente e voluntário e, claro, proposital, de edificação mútua, minha, que exerço o dom, e dos outros que são alvos ou objetos da bênção do exercício do meu dom. Porque ninguém recebe um dom para edificar a si mesmo, mas sim para edificar o corpo de Cristo. Ninguém recebe um dom para o seu autocrescimento ou engrandecimento, mas para praticar a mutualidade e, com isso, abençoar a igreja do Senhor. O termo grego para dom, carismata ou carisma, vem de uma raiz que indica coisas que podem produzir bem-estar, coisas que podem produzir graça na vida de outro. Poderíamos dizer que uma forma boa de se praticar os dons espirituais no exercício da mutualidade é olhar para pequenos grupos dentro da igreja. É evidente que, dependendo do tamanho da sua igreja, é mais complicado ter um relacionamento significativo, intenso, com todos os membros ao mesmo tempo. Mas nós podemos sim começar a usar os nossos dons e talentos nos nossos relacionamentos naqueles grupos que temos mais afinidade, com o qual nos relacionamos mais cotidianamente. Todos os que criam, diz a Escritura, por exemplo, tinham tudo em comum e estavam juntos. Atos 2:44. Alguém poderia perguntar assim, mas como é que eu vou abençoar os outros se eu não os conheço? Isso é verdade, eu preciso conhecer ao meu irmão. E para que eu conheça o meu irmão, eu preciso ter relacionamento intencional, verdadeiro, intenso e proposital com ele. Em uma grande reunião, em um culto público de domingo à noite, na maioria das vezes, a gente não consegue ter relacionamento verdadeiro, sincero, intencional. Ali nos ajuntamos para cultuar a Deus, para cantar louvores, para ouvir a pregação da palavra, ouvir os avisos da semana, e quando o culto se encerra formalmente, há uma dispersão dos crentes. A maioria vai para casa, sai da igreja ou do espaço da igreja para ir para outro lugar, mas é durante a semana, no nosso cotidiano, no dia a dia, que nós desenvolvemos nossa mutualidade com o exercício dos dons espirituais. Mas eu queria também ressaltar que é importante levarmos em consideração a mutualidade no processo discipular, ou seja, cada crente produzindo novos crentes, cada crente ensinando a outros crentes a serem discípulos de Cristo. Mateus 28, versos 19 e 20, nós temos ali um mandamento do Senhor, uma ordenança dele para todos nós. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Discípulo era a palavra favorita dos evangelistas e, claro, também de Cristo. Porque discípulo indica que eu estou produzindo vida na sua vida e você está produzindo vida na minha vida. Ser discípulo de Cristo indica usar tudo que tenho e tudo que sou para abençoar outros, que eles também se tornem discípulos de Cristo. Então, discípulo é algo muito importante. Discipulado é uma prática muito importante. E, infelizmente, muitos crentes começaram a colocar o discipulado como uma programação da igreja. Discipulado não é uma programação. Não deveríamos ter uma classe de discipulado, mas deveríamos ter uma vida de discipulado, vida na vida do nosso irmão. É interessante que muitas vezes os novos convertidos ficam um tanto perdidos no meio do povo de Deus que já é mais antigo na fé.
às vezes não entende a linguagem, às vezes não se inserem facilmente na igreja. Tudo isso porque está faltando um pouco mais de mutualidade entre nós. É interessante notar, meus amados irmãos, que discípulo é alguém que está envolvido diretamente com a palavra de Deus, de maneira contínua, permanente e, claro, além disso, discípulo é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo e com sua igreja. Não dá para eu estar ligado a Cristo e não estar conectado ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. E discípulo, claro, é aquele que ama verdadeiramente, não só de boca nem de palavras, mas em verdade e em ação, os outros discípulos de Cristo. E nesse demonstrar do amor vai se inserir a mutualidade. Olhando para as mutualidades que conhecemos nas Escrituras, como amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, tolerar uns aos outros, suportar uns aos outros, edificar uns aos outros, entre outros, podemos então dizer que o Senhor Jesus Cristo é o maior interessado que nós pratiquemos a mutualidade. Ele mesmo, por intermédio de seus apóstolos, ordenou que a igreja guardasse esses imperativos de mutualidade. Portanto, quando se exerce o discipulado, está se praticando uma mutualidade. Vejamos, portanto, o que diz Colossenses capítulo 3, versos 16 a 17. Paulo, escrevendo sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versos 16 a 17, diz palavras muito importantes para nós. Ele diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façam, plural, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Então, não dá para viver a vida cristã sem ter envolvimento, relacionamento e intencionalmente prática do discipulado. À semelhança de um recém-nascido, o novo discípulo de Cristo tem necessidades básicas. Alistamos, por exemplo, 4 delas: necessidade de amar e ser amado, necessidade de ser alimentado, de ser protegido e de ser ensinado. Apreciamos, portanto, a definição que Jesus dá: viva a vida comum. É isso que ele manda quando diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos. Podemos concluir dizendo algumas palavras muito importantes para a nossa autoanálise. Na sua igreja, na sua vida, na sua comunidade de fé, existe essa intencionalidade de praticar a mutualidade por amor aos seus irmãos, principalmente aos novos que estão chegando na igreja? Será que em sua vida, em sua família, em sua igreja, existe intencionalidade de buscar ensinar, edificar, amar, corrigir, auxiliar, interceder, orar uns pelos outros? Necessitamos, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, urgentemente dessa volta à intencionalidade da prática das mutualidades cristãs. O uns aos outros é um imperativo para nós. E Jesus, ele fica muito satisfeito e feliz quando a igreja dele pratica aquilo que ele determinou para que ela venha a praticar. Que Deus assim nos abençoe as nossas vidas, nossas famílias e nossas igrejas com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.